Então, como eu tinha falado para vocês, a gente vai começar a falar da segunda parte, que é um estudo de caso, que é o sistema portuário brasileiro. Tá? Então, vamos fazer o estudo de caso aqui, a gente começar a falar um pouco sobre esse sistema, tá? O que a gente, qual foi o trabalho que foi feito utilizando opções reais, tá? Então, vamos lá. Então, só algum histórico, né? Até 1990, o sistema portuário nacional era formado por portos administrados por uma empresa que chamava a Empresa Brasileira de Portos, que era a Portobras, né? E existiam também, que até hoje existem, as companhias docas, que eram concessionários privados e estaduais. A Lei de Modernização, que foi a 8630, em fevereiro de 93, ela dispôs sobre esse assunto aí, né, sobre o regime jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e outras providências. Então, ela modernizou e, de certa forma, acabou com a Portobras, tá? Definitivamente, ela enterrou, digamos assim, a Portobras. Então, só para a gente ter uma ideia como que funciona hoje, né? Existe a Presidência da República, ligada a ela tem o Conselho Nacional de Infraestrutura e Transporte, tem a Secretaria dos Portos, que é os portos marítimos, tem o Ministério dos Transportes, que é os portos fluviais e lacustres. E aqui tem a ANTAQ, que é a Associação Nacional de Transportes Aquaviários. Tá? Eu estou falando sobre a ANTAQ porque ela que é a responsável por esse projeto aí. Tá? Ela, na realidade, foi a responsável na licitação desse projeto. Tá ok? Então, lembrando que repetindo, tem o CONIT, que é um conselho, tem a Secretaria dos Portos, tem o Ministério dos Transportes. Hoje em dia, só para lembrar para vocês, essa secretaria existe, no entanto, ela está vinculada ao Ministério dos Transportes. Eu só estou dando o organograma de como era naquela época, tá? Que nós fizemos o trabalho. Hoje em dia, essa secretaria está vinculada ao Ministério dos Transportes. É uma porque antigamente era vinculada direto à presidência, não é. Tá? Hoje é vinculada ao Ministério dos Transportes. Era como se fosse um ministério na época, né? Na realidade, na época lá, eles queriam criar ministério para dar emprego para uma opção de partidos, né? Então eles criaram essa secretaria que era mais tipo um ministro, né? Hoje em dia já está vinculado ao Ministério dos Transportes, né? Que é com o ministro Tarcísio lá, né? Então, o modelo de administração, isso aqui não mudou muito, que é tipos de instalações, que é os terminais de uso privativo, chamado TUP, e os postos de uso público, chamado PUP, né, o PUP. Né? Então, aqui tem exclusivos, né, de carga própria, misto, que é carga própria e de terceiros, isso dos terminais privativos. Né? E aqui os postos públicos tem os vinculados às companhias docas, tem os delegados a estados ou municípios e concessão para empresa privada. Normalmente, esse aqui já tem uma vinculação em docas ou concessão de empresa privada, tá? Então, já não estão delegando, já não tem mais essa característica aí. De portos delegados a estados e municípios, tá? Quando foi vinculado o transporte, a Secretaria de Transporte Marítimo, tudo isso já foi reorganizado. Então, tipos de instalações portuárias, como a gente falou, instalação de uso público dentro de área do porto organizado, instalação privada fora da área do porto organizado. Né? Instalação o exemplo que nós vamos dar é uma situação de instalação de uso privado dentro da área de porto organizado, ok? Então, o arrendamento é precedido de licitação pública, houve uma licitação pública no caso desse projeto, tá? Houve uma empresa que fez essa licitação pública, os contratos para movimentação de carga são regidos pelas normas do direito privado, né? Instalação submetida à autoridade portuária, né? CAP, OGMO e demais autoridades atuantes dentro da área do porto organizado.
Conselho de Portos, aqui eu não estou lembrado o que é, e aqui também a Organização Geral de Movimentação de produtos que são produtos portuários. Também não me lembro o que é o O exatamente, tá? Mas é basicamente isso, né? De produtos de importação e exportação. Então, aqui é o Porto de Santarém, que é o que nós vamos trabalhar. Na realidade, é um armazém no Porto de Santarém, não é exatamente o porto, né? É um armazém, um espaço do armazém do Porto de Santarém, tá? Então, ela é vinculada à Companhia Docas do Pará, o Porto Estudo. Então, tem relatório de atividades referente ao estudo de viabilidade, isso é uma exigência, tá? Que é esse relatório aqui. É o estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, que é o chamado EVTEA. Então, isso aqui, na realidade, é um projeto de viabilidade econômica, né? E ele leva muito em consideração o fluxo de caixa, tá? Então, ele tem esse relatório, tem que ter um anexo com esses fluxos de caixa, considerando todas essas condições, né? Viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental. Aí tem uma parte ambiental, onde se tem um custo ambiental. Tal. Áreas 16 e 1, chamadas áreas 16 e 1 no sul do Porto de Santarém, tá? Pará. São essas áreas que foram licitadas e que estariam esses armazéns que nós estamos comentando. E o contrato é esse aqui, de 25 de janeiro de 2010. Houve uma parada nesse contrato, depois houve uma avaliação, mas nós pegamos esse contrato e avaliamos com esse contrato aqui, tá? Houve uma reavaliação do contrato, mas nada que mudasse em relação às circunstâncias da proposta, tá? Bom lembrar que houve uma proposta de uma empresa, que é a DTA Engenharia, mas em cima dessa proposta que nós fizemos um modelo de opções reais. Eles não fizeram o modelo, eles fizeram o modelo e a proposta em cima da licitação, todas as exigências da licitação, que não fizeram em relação a opções reais, e nós trabalhamos em cima desse fluxo de caixa, dessa proposta, desse documento, fazendo opções reais. Tá? Essa é a única diferença. Então, a área 16 tem 15.890 metros quadrados e a área 1 teria 15.800 metros quadrados, tá? Com um total de 31.690 metros quadrados. Tá? Essa é a área. Então, na realidade, só para a gente se localizar um pouco, né, para vocês perceberem, o Porto de Santarém está aqui, né? É esse porto aqui, ok? Então, como nós falamos, administrado pela Companhia Docas do Pará, né? E no município de Santarém, né, margem direita do rio Tapajós, próxima confluência com o rio Amazonas, né? O Amazonas está aqui, o rio Tapajós aqui, né? Então tem uma confluência aqui, aliás, aqui é o rio Tapajós, aqui é o rio Amazonas, né? Aí tem essa confluência aqui, e nessa confluência aqui tem o Porto de Santarém, a cidade de Santarém, do Pará, né? E tem essa confluência aqui, ok? Então, é isso que nós estamos falando, desse porto. Já existe o porto, tudo, tá, gente? É só esses dois armazéns na área 1 e na área 16, como nós falamos para vocês, tá? O porto já existe e é bem movimentado, tá? Então aqui são as áreas, vejo que são os berços, né, onde os navios chegam. Aqui tem a área 1, aqui a área 16, tá? Ou é o contrário, não sei, mas é a área 1, deixa eu me lembrar agora. Não, aqui é a área 1, aqui é a área 16. Então são esses aqui, seria um armazém aqui e outro aqui. Produtos de comercialização, portanto, no porto, no plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santarém, a vocação exportadora, 90%,
granéis sólidos, principalmente soja, carga geral solta e containerizada, destacando-se as madeiras em amarrados. Quer dizer, a madeira em amarrados, só para vocês saberem, é que elas vêm amarradas elas chegam amarradas no porto, tá? Amarradas pelo rio, e aí são descarregadas lá e depois, isso no porto, nós não estamos falando que o armazém vai ter isso, o armazém é de grãos, tá? De granéis sólidos, principalmente a soja, mas o porto é utilizado para 90% é isso, tá? O terminal de granéis sólidos conta com um pier formado por dolphins de atracação, com estrutura para receber navios de até 60 mil deadweight tonnage, que é, na realidade, gente, desculpe, só para vocês entenderem, é uma distância que tem de calado, tá? Então, ela é dada por essa medida aqui. Que, então, 60 mil é tipo uma distância de calado. Então, se você... o navio, o que ele está falando aqui, que ele recebe navios até 60 mil. Então, ela tem que ter... Isso tem, todo porto tem. Olha, esse porto aqui recebe navios até 60 mil. Esse porto recebe navios até 100 mil. Então, por quê? Porque para evitar outros tipos de embarcações que não têm o calado suficiente para entrar no porto. O calado, acho que vocês entendem o que é, né? O que é um calado? O calado é a distância que fica debaixo d'água. Tá? O navio ele tem uma parte que fica debaixo d'água. Essa parte que fica debaixo d'água, até se vocês repararem nos navios, eles têm uma parte vermelha, normalmente é vermelha, uma linha vermelha, abaixo dessa linha vermelha fica normalmente debaixo d'água. Quando o navio está cheio, ele fica lotado, está com peso, né? Ele tem essa linha vermelha, fica normalmente debaixo d'água. Então essa linha que é dada a medida do DWT aí, tá? Então ela precisa ter essa linha vermelha. O que acontece? O porto ele tem que, se ele tiver um banco de areia, uma coisa, ele não pode aceitar navios de certas medidas, né? Com certas medidas de aprofundamento, né? Então, por que isso? Porque senão ele encalha, né? Então ele tem que ser essas medidas. Veja que esses navios, normalmente, de 60 mil, eles são navios transatlânticos, tá? Eles não tem problema de atravessar o mar, né? Atlântico, o Pacífico, o Índico, não interessa. Tá, eles têm essa capacidade. Então, 60 mil já são transatlânticos, né? Já atravessam os oceanos aí tranquilamente, tá? Então, eles têm as condições de atracar no porto, pegar madeira, pegar óleo né? Ou soja, granel, né? E assim por diante, né? Eles têm plena condições de entrar pelo Amazonas ali, por Amapá, né? Aí entra por Amapá e vai até o Porto de Santarém. Tá certo, gente? Então tá, é o caso daqui, ó. Na sua parte externa e barcas fluviais em sua parte interna. O que ele está querendo dizer é que os navios entram e as barcaças vêm também pelo interior do país, né? Por exemplo, pelo rio Tapajós ou pelo próprio rio Amazonas, levando madeira ou soja ou outras coisas, e lá descarregam, deixam no armazém, e o armazém vai, quando o navio chega, carrega com aqueles produtos lá, ok? Seja madeira, ou seja soja, granel, né? Ou em container, né? O atendimento de pequenas embarcações abundantes naquela região é feito nos cais marginais constituídos de rampas e patamares, né? Não necessariamente nesses berços, né? de atracamento de grandes navios. Então, o BAT, que é o Berth Available Time, é o percentual do tempo do berço anualmente disponível que pode ser utilizado para efetiva operação. Então, ele fica disponível, aquele berço é o cais, exatamente o ponto do cais onde você atraca e desatraca. Nesse caso, são navios grandes, né? Como nós falamos, os navios pequenos têm uns atracadores menores, né? Patamares, né? Aqui não, você vê. Então ele tem um tempo de 57,79%. Isso quer dizer o seguinte, gente,
que ele... Por que não é 100%? Porque, na realidade, ele tem que sair do porto, entrar no porto, um navio sai, outro entra. Então, esse tempo, tá? Eles são contados também. Até atracar, até desatracar um, né, que depois encheu aquele navio, desatracou, né, saiu, pegou o prático levou para fora, tal. Depois vem um outro navio com outro prático, tal, coloca, atraca. Então, esse tempo todo é que leva os 42% aí do tempo, né? Então, se a gente for fazer em horas por ano, 57 dividido lá pelo total de horas anuais, dá 8.640. E horas por ano é 840, e horas efetivas, que é 57 em cima disso aqui, dá 4.993, tá? Então, a capacidade de movimentação por berço tonelada hora dá 750 toneladas hora, né, que ele tem capacidade pelo tamanho dos navios então, em média, né, nós estamos falando de média, né, 750 toneladas hora de preenchimento, né, para a movimentação, né, no caso do berço. Então, 750 vezes 4.000 dá 3.744.750. Capacidade anual movimentada por tonelada. 3 milhões toneladas, 744.750, tá? Bom, vamos lá. Por que nós estamos vendo tudo isso? Porque depois nós vamos ver o quanto que caberia no armazém, né? Então aqui, olha, o recebimento, o armazém tem a saída e a entrada, né? O recebimento e a saída das cargas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o recebimento de rodovias, o recebimento de cargas por rodovia, que é a entrada no porto, ela tem peso líquido por caminhão. Então vamos lá, como é que funcionaria? São 30 toneladas por caminhão, aproximadamente. Eles têm um tempo de manobra de carga e descarga de 20 minutos. Quantidade de tombadores. Tombadores é onde você põe o caminhão e descarrega aquela carga para ir para o armazém, tá? A carga nunca direto vem do caminhão para o navio, né? Ele passa pelo armazém, né? Então ele tem 2 unidades de tombadores que pode ter em 24 horas, né? Ele pode ter então 60, né, toneladas, e aqui a eficiência de 90%. Então, quantidade de movimentos por dia dá 130, né, movimentações por dia. Quantidade de carga movimentada, portanto, 3.888 toneladas dia, só rodoviária, tá? E a quantidade de carga movimentada, então, por ano seria 1.419.120 toneladas ano, né? Multiplicando isso aqui pelo 365 dias, tal, 360 dias, mais ou menos, né? Aí você tem, então, movimentando 130, 90% de 130, e enfim, você tem, considerando 90% de 130, movimentado ao dia, e aí você tem, então, tonelada a ano isso aqui. Essa é a operação rodovia, né? E a capacidade de movimentação de granéis sólidos, navios, em saída do porto. Como é que ficaria, então? Saída do porto. Tipo de carga, granel sólido. Total, tonelada ou unidade capaz de carregar, 6.842.516. Consignação média ou tonelada, unidade, 45.000 toneladas. Tempo de preparo da carga, 5 horas. Processo de equipamento, pescantes, né, pescantes são aqueles como é que eu vou dizer, aqueles guindastes, né, que carregam e colocam dentro do navio. Então, a prancha média por tonelada ou unidade dá 1.875, dias por ano que se trabalha 365, atracação por ano média 152 atracações, intervalo médio de chegada em dias 2,4, tempo médio de manobra 1,2, uns 50%, né? E taxa de ocupação dos berços 50%. Então, fez um para baixo para não... por garantia, né? Então, veja que isso tudo aqui seria a capacidade total
né, de cada operação, digamos assim. Então, a capacidade máxima de armazenagem por essas condições aí seria o seguinte: o terminal contará com a capacidade estática total de 95 mil toneladas, subdivididas em um armazém com capacidade estática de 55 mil toneladas e 4 silos com capacidade estática de 10 mil toneladas cada um. Então, a proposta é construir, né? A proposta de licitação é construir um armazém de 55 mil toneladas e 4 silos com 10 mil toneladas cada um, que daria 40 mil toneladas, total 95 mil toneladas. O mercado adota o valor de 36 giros anuais, ciclos de 10 dias no ano. Então, 36 giros seria o total que o armazém consegue da mercadoria entrando e saindo, tá? Então, tem o que se faz 36 giros, que chamam de 10 dias, né, ciclo de 10 dias por ano, né? Dividindo 365 ou 360 dividido por 36, dá 10 dias por ano, em média, né? Então, 95 toneladas para 36, ele teria condições de armazenar 3.420.000 toneladas anuais, né? Supondo essa rotatividade que a gente considerou aqui, que é considerada nos portos, né? Isso aqui é um padrão, inclusive internacional, não é? No Brasil ele tem o padrão dele, que é 36. Bom, adotando-se os mesmos parâmetros, considerando o recebimento de carga através de barcaças de moega rodoviária, a capacidade estática de armazenagem seria de capacidade de barcaça, como nós vimos, 3.744.750, e a capacidade de moega, que é os caminhões, né, de 1.419, tá? Então, por navio seria 3.749, como a gente, 44, desculpe, e por caminhão 1.419, certo? Então, isso tudo aqui é o quanto que ela consegue receber tanto por terra como por água, né? No caso aqui é rio, né? Então, dividido por 36 dá 563, certo? Ou melhor, desculpe, 143.440 toneladas ano, né? Que é esse aqui somado com esse dá 5, dividido por 36, dá 143.440 toneladas ano. Para esse atendimento, pode-se acrescer mais um armazém de 55 mil toneladas, o que levaria o terminal a uma capacidade estática de 150 mil. Por que esses 55 mil? Esse aqui é o tal da expansão, que a gente está considerando. Então, essa aí é a expansão que nós vamos considerar aí para fazer a opção real. Então, opção real por expansão, 55 mil toneladas. Então, vale a pena ou não vale a pena essa expansão de 55 mil toneladas? Né? Que seria 95 mais 55. Portanto, a capacidade dinâmica ficaria de 5.400.000 toneladas, né? Que é 150 mil toneladas dividido por 36 giros, que daria 5.400. Tá? Então ele passa lá de 3 e pouco, né, 400 que nós vimos anteriormente, para 5.400, que seria a expansão do processo lá. Tem algumas condições para essa expansão que nós vamos ver aqui. Então, voltando lá, só para simplificar, o recebimento por para-caça seria de 3.744 toneladas, por aí, ou 45 toneladas mais ou menos. Recebimento de caminhões seria 1.420 toneladas por aí, né? E recebimento barcaça mais caminhões, a soma dessas duas dá 5.163.000 toneladas, 164 mil toneladas. O embarque de navios, como nós vimos, dá 6.842. Então, a armazenagem com 95 e 32 giros seria 3.420, e a armazenagem com expansão, como nós vimos, seria 5.400, para giros de 36. Ok? Alguém tem uma dúvida? E esse seria o resumo do que nós fizemos lá, só para a gente... Né? Porque aquilo lá, na realidade, são contas que normalmente já são entregues às licitações. Então, você tem em cima dessas contas que você faz a capacidade de armazenamento, né? Aquelas contas que eu digo do BET, do BAT, né? do Porto,
e da capacidade de armazenagem, essa coisa toda, né? Essas que são as propostas, mas o porto, o número de navios que chegam, o número de navios que saem, essa coisa toda. Quer dizer, esse valor aqui, ó, que nós calculamos aqui, ó, esse aqui basicamente é dado pelo porto, né? Esse aqui, o armazenagem, sim, que é o que a gente calcula para poder ver a capacidade de atendimento, né? Então veja que o porto é 6.842 e a gente tem 5.400 armazenagem total, né? Aqui então, por que foi feito isso? Para a gente ter uma ideia olha que nós estamos fazendo opções reais. Então eu tenho que ter uma ideia, na realidade, de qual é o comportamento da produção de soja para ver o crescimento dessa. Não que necessariamente todas essas cidades aqui, ou esses estados, iriam fornecer soja para aquele porto. Não, absolutamente. Mas a gente tem que saber, ter o conhecimento de quanto que pode crescer a demanda, ou melhor, a produção de soja. Dessa forma, quanto que pode ser a demanda, né? Aquilo lá, Santarém, é uma parte da demanda total, né? É uma parte, uma parcela até pequena da demanda total. No entanto, o crescimento da produção é essa, né? E a gente tem que considerar para a gente achar a volatilidade, né? O sigma. Então, isso aqui, na época, 2009, 2010, foi a produção de soja por todos os estados que produzem soja. Tá? Então, deu 67.510.000 toneladas, né? Participação de 100% do Brasil aí. Veja que tem alguns locais que são... Isso naquela época, porque o projeto foi no ano de 2012, por aí, tá? 2011, 2012. Então, a exportação de soja em 2008, por exemplo, foi para o local, né, para o Porto de Santarém, foi basicamente da seguinte maneira. Rondônia, com 218.472 toneladas, isso em 2018, né? Pará com 68 mil e Mato Grosso 646 mil. Então, 23%, 73% e 69% de participação, basicamente, desses três estados. Então, o Porto de Pará, de Santarém, Porto Santarém de Pará, recebe dessas três localidades aqui. Tá? Então, essas localidades que eu posso tentar avaliar a volatilidade, né? E aqui ele tem também o seguinte, os portos, que o porto que é o maior, Mato Grosso, ele exporta. Então, é Santos, Itaquara, Paranaguá, Vitória, Santarém, aqui 6%. Então, vou pegar esse valor, que é o valor do principal porto, né? Então, para mim, interessa essa quantidade aqui, porque é o principal exportador é o Mato Grosso, e é só 6% do porto pelo Porto de Santarém. Então, eu vou ver qual é o crescimento do Porto de Mato Grosso, e desse eu vou fazer essa proxy, né? Pela essa percentual aí, tá certo? Então, como é que ficaria o fluxo de caixa, só para a gente saber? Os investimentos nas obras de construção do armazém, eles totalizam 107.686.620,35 centavos. Esse é o investimento total desse projeto, sendo que 52 são destinados para aquisição de equipamentos e 54 para a realização de obras civis. Isso aqui eu tiro do projeto, tá? Quer dizer, eu vou lá, vejo quanto que eu vou precisar de equipamento, quanto que eu vou precisar de obra. Então, 52 milhões de equipamento e 54 milhões de obra, né? Se eu fosse fazer uma expansão, a proxy da expansão seria basicamente 20 milhões, aproximadamente 20 milhões, tá? Então, essa aqui é a expansão para produzir 5 milhões e 400 mil toneladas. Esse aqui é para produzir 3 milhões e
400 mil toneladas, né? Então, só para... Claro que aqui eu acho que está difícil de vocês verem aí, mas está aí, né? Dá para ver aí, se aumentar um pouco aí, dá para ver o que é cada coisa dessas aí, tá? Então, os serviços, tal, aí vocês vão ver o valor lá no final, tanto o 52 como o 50, aqui é o 50 e... deixa eu ver aqui, aqui é o... peraí. Não, aqui é os 52, né, milhões, 400 e pouco, 800 e pouco, né? Tá vendo que eu não estou enxergando direito isso aqui, tá? Mas enfim, dá para aumentar aí depois, quem vocês conhecem, vocês conseguirem ver melhor essa planilha, tá? Bom, e aqui o cenário da movimentação, como a gente tinha falado, aqui o ano zero, o ano 1, então ele vai de pessimista, intermediário e otimista, ele na realidade ele usa esse aqui, que é o intermediário, e veja que só no ano 17 que ele consegue, 16, né, que ele consegue, começa a ter, pelo cenário otimista, pelo cenário intermediário, só no ano 18, que ele consegue ter plena capacidade de produção, né, no armazém, plena capacidade de armazenamento, nesse caso, né? Só no ano 17 a 18, dependendo do cenário ali, certo? Então, só nessa época que ele vai conseguir capacidade total. Então, tem algumas coisas que a gente tem que identificar aqui, que é a receita, por exemplo, esperada e seus tributos. Então, vamos lá. As receitas do terminal são derivadas da prestação de serviço de armazenagem. Foi dada uma receita de R$ 15 por tonelada movimentada. Óbvio que hoje está mais, tá, gente? Hoje está bem mais do que isso, mas, de qualquer forma, só um exemplo aqui do valor que estaria, que era o que estava na época, tá? Tendo em vista os preços praticados por terminais similares em outros portos brasileiros. O valor de 15 adotado nesse estudo certamente está situado na mesma ordem de grandeza em relação aos preços praticados em 2009. O que eu estou falando, assim, você pode jogar uma inflação aí e uma correção e você vai e atualiza esse valor, tá? É só... Então, esse foi um valor base que nós usamos, que foi o que nós usamos no valor apresentado na licitação. A dedução dos tributos incidentes sobre os respectivos faturamentos são de 14,25%, assim considerados. Então, aqui são os tributos, né? 14,25% é o total. PIS, 1,65%, COFINS, 7,6% e ISS, 5%. Ok? Esses aqui são alguns dos tributos, né? Aqui nós temos a movimentação, considerando a receita, os impostos de 14,25% e a receita líquida. Então eu tenho, como aqui eu só tenho a plena capacidade no ano 17, provavelmente, né? No ano 17. Então eu vou ter, veja que aqui eu estou com a intermediária, né? Então só no ano 18 que eu vou ter plena capacidade, que eu vou ter 433 receita 43, 732 e 500, tá? Eu tenho impostos 7,267, receita bruta estimada de 51 milhões, tá? Para uma capacidade de 3.400. Aqui eu não fiz expansão ainda, tá, gente? Os custos, mão de obra, custos, despesas gerais, serviços terceirizados e total 7.578.480, tá? Então veja que aqui eu tenho total dos custos, né? Então veja que eu tenho aqui 7 mil, depois que em plena capacidade, 7.578. 7 milhões, né? Desculpe. Ok? Então, gente, isso tudo eu posso fazer
o que a gente faz, né, que é o fluxo de caixa. Então, foram consideradas diversas informações. Vejo que eu tenho a informação de investimento, tenho informação de receita líquida, tenho informação dos custos, né, custos fixos e custos variáveis. Né, eu tenho como montar o fluxo de caixa. Eu tenho o imposto de renda, que é 25%, e a contribuição social, que é 9%. Veja que isso aqui são os outros tributos, tá, gente? Aqueles foram os primeiros tributos que nós comentamos. Aqui são os outros tributos. Então, de 25% de imposto de renda e contribuição social 9%, que não tinha naqueles tributos que nós deduzimos lá anteriormente. Então, foram utilizados dois parâmetros para o cálculo do retorno de investimento. A TIR, que deu 10,31%, e o VPL, que deu 25.184.902, valor do negócio. Payback ano 12, quer dizer, o que é payback? É que ela começa, só para a gente rever um pouco o conceito. Payback, o que é? É o período em que começa a dar resultado positivo. Né? Então, no ano 12 eu começo, veja só, isso é um investimento de longo prazo, né? Por isso que se fala, isso são infraestruturas, são investimentos de infraestrutura, são investimentos de longo prazo. Então, só no ano 12 que ele vai começar a dar lucro, né? E no ano 17 que ele tem consideração de que eu posso ter um reinvestimento, que é aquele reinvestimento que nós falamos que ele passaria de 3 milhões e 400 para 5 milhões, né? E 400. Né? Então, a taxa aqui utilizada, que a ANTAC exigiu de custo de capital, é de 8,30. A ANTAC já dá essa taxa é padronizada. Tá? Então, com essa taxa aqui que eu dei, que teve o resultado de 25.184, ok? Então, 5.184.000, né? Foi usando essa taxa aqui. Veja que a TIR deu 10,31. A TIR é um pouquinho maior do que a taxa, né? Ainda bem, porque senão não teria como ter retorno, né? E lembrando que isso aqui tudo é para 3.400, armazenagem de 3.400, sem considerar sem considerar a ampliação, a expansão. Então, só para vocês, talvez vocês não consigam ver direito, mas se aumentar um pouco, dá para ver alguma coisinha aí. Esse é o fluxo de caixa, tá, gente? É o fluxo de caixa que foi considerado aí para o projeto, tá? Veja que aqui está os resultados da TIR e do VPL. Então, eu tenho isso aqui, tudo é o meu fluxo de caixa, tá bom? Também, assim, não está fácil de ver, mas se abrir aí dá para vocês verem direitinho. Tá? Então, como foi observado no item anterior, a TIR do projeto é 10,31, é maior do que o WACC, que é 8,30. Assim, deverão ser incorporados remuneração à autoridade portuária de forma a igualar a taxa determinada pela ANTAC, de forma que o VPL do projeto seja igual a zero. O que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: essa diferença, 8,30 para 10,31, essa diferença ela é entregue à autoridade portuária. Então, o que se supõe é que o investidor ele vai ganhar pela taxa 8,30, porque a diferença da taxa 8,30 para a TIR, que é 10,31, ou para zerar, o VPL ser igual a zero, essa diferença, esse valor de diferença, ele é repassado à autoridade portuária. Seria o aluguel da autoridade portuária, mas não é bem o aluguel, que nós vamos ver aqui como tem coisa. Isso aqui era um modelo que era antigo, tá, gente? Por isso é que eu fiz questão de não mudar isso, porque isso aí mostra como que era, que as coisas não eram atrativas. Por isso que hoje a gente consegue,
numa licitação você consegue investidores. São grandes infraestrutura de grandes valores, né? Então, não é toda empresa que faz isso, é de longo prazo, né? Não é fácil uma empresa entrar para fazer isso, né? Ela entra quando ela sabe que ela vai roubar e tudo bem, numa situação dessa. E foi o que aconteceu na realidade, né? Entraram as empresas e nenhuma terminou nada, né? Aí fazia-se a licitação, ninguém entrava. Quando entrava uma empresa só, essa empresa ficava opção de tempo, não fazia nenhum investimento, não tinha nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma incentivo a investir, né? Por quê? Porque essa diferença aí, que é a diferença do VPL, então, por exemplo, eu acho lá, faço a conta, dá um VPL positivo de 100 milhões. Esses 100 milhões eu tenho que passar para a autoridade portuária. Entendeu? Então, eu tinha que tirar o meu lucro aqui, nesse 8,30, né? E o 8,30, quem determinava e estipulava o 8,30 era a ANTAQ. Então, quer dizer, eu tinha que fazer mágica para meu projeto ficasse viável, né? Ou então eu não ia fazer as coisas com qualidade, não ia fazer investimento, né? Enfim, eu ia ficar só no... Né? Isso aí foi... O Opções Reais é bom por isso, porque Opções Reais ele consegue calcular mais, e como a exigência não é um fluxo de caixa determinístico, não era um fluxo de caixa com opções reais, então o que acontecia? Você estudava com opções reais, fazia o cálculo com opções reais, não, realmente eu vou pagar isso aqui, mas eu tenho condição de ganhar bem mais. Por quê? Porque eu estou vendo aqui a volatilidade do mercado. Bom, então vamos lá, continuemos. As remunerações devido à autoridade portuária para o arrendamento da área objeto de estudo para fins de operação do terminal portuário são constituídas por 3 diferentes cobranças a saber. Então, olha só, ele tirava isso aqui, mas antes, nesse caso, ele teria que fazer assim mesmo, não tem jeito, né? Antes, primeiro ele cobrava a taxa dele, depois tirava a diferença, né? Calculava os valores. Por exemplo, achava o VPL. Aí do VPL fazia o seguinte, tirava uma parte fixa, que é o valor de R$ 1 por metro quadrado de área arrendada. Esse valor passa somente a partir da assinatura do contrato de arrendamento, gerará um fluxo anual de pagamento, porque a parte arrendada de 380.280, né, metros quadrados, então então você tinha que pagar 280 por mês, pagos ao longo de todo o período do contrato. Por mês não, todo o período, né? Então, ele achava o valor total e dividia pelo período todo e dava 280 por mês, tá? Veja que esse pagamento... Não, porque é pago mensalmente a partir da assinatura do contrato de arrendamento, gerará um fluxo anual de pagamento, o fluxo anual era 380, ele dividia isso aqui por 12 vezes e pagava mensal. Parte variável. A parte variável é um valor de 1,10 por tonelada movimentada. Então, lembra que ele cobrava 15? Aí ele paga 1,10 por tonelada movimentada. Esse valor pago gerará um fluxo anual de pagamento que varia de 302.8713 no início das operações a 3.740.000 a partir do ano 18 vigência do contrato. Tá certo? Então, o que acontecia? Ele pagava isso aí, tá? Aí o que chama o down payment é o seguinte, essa era a diferença valor de 3 milhões a ser pago na hora da assinatura do contrato de arrendamento, descontados os pagamentos da parte fixa e variável. O que acontece? Você achava o VPL a 8,30, tirava isso aqui anualmente, e dava essa diferença. Certo? Então, pega o VPL, tiro isso, e dá uma diferença. Atualizava, evidentemente, dá uma diferença. Qual a diferença? 3.554 a ser pago no ato da assinatura do contrato. Então, ele fazia o contrato, calculava o VPL, tirava todos esses valores estimados e pagava essa diferença aí. Certo? Então, conclusão. Em cima para zerar o VPL do investidor. Então, o investidor zerava o VPL dele.
Isso é o que chama down payment, tá? Que na realidade o down payment que chama valor de outorga, que é cobrado pela autoridade portuária, tá? Então aí, bom, agora vamos lá. Com com esse fluxo de caixa, com isso tudo, vamos à avaliação da simulação de Monte Carlo. Olha só, aqui não se usou o modelo binomial e nem se usou o modelo de Black-Scholes. Se usou o modelo de simulação de Monte Carlo, que é um outro modelo, tá? Que na realidade é só fazer simulações. Então vamos lá, como é que funciona esse negócio? O método Monte Carlo utiliza amostras baseadas em números aleatórios para gerar resultados de distribuição de probabilidade. Nesse trabalho utilizou-se o método para simular a movimentação, quer dizer, o recebimento e armazenamento nas áreas 16 e 1 de soja, para exportação nos terminais de Santarém. E os fluxos de caixa que geram esses valores atuais líquidos. Então, primeiro, há uma movimentação, e aí eu acho, né, faço, sei lá, 10 milhões de vezes, né, de movimentações, 10 milhões de movimentações, numa distribuição normal, por exemplo, pode ser normal, pode ser outra, e depois eu acho os fluxos de caixa com os valores atuais líquidos, né, ou valores presente líquido, que é a mesma coisa. Valor atual líquido, que é VAL, é a mesma coisa que VPL. É que VAL é lá em Portugal, tá? Eles chamam de VAL, nós chamamos de VPL. Então, o modelo como é construído? A variável de estado sujeita à incerteza, movimentação de soja no Porto de Santarém. Então, essa é a variável sigma que eu vou encontrar. Eu preciso de um valor de sigma, né? Então, que é o modelo que vai dar o modelo de incerteza com base nas estimativas de crescimento dessa movimentação. Então, qual era o crescimento em média de soja no Mato Grosso, que é o principal fornecedor de soja para o armazém, ou seria o principal de 2000 a 2010? 11,18% ao ano. Seria a volatilidade né, de entrega. Né? A estimativa de projeções da demanda do Porto de Santarém, de 2011 a 2034, seria baseado nesse desvio padrão. Né? E o volume total seria o volume esperado do terminal a concessionar, mais o volume Cargill. Cargill é uma empresa que tem lá e que já trabalha com isso. Então, que tinha informação do volume, dado pela essa empresa DTA que fez isso aí, esses estudos, né? Que é a empresa aqui, DTA. Então, tinha o volume Cargill. Então, o que se fez? O volume esperado do terminal, que é o volume esperado por essa taxa aqui, por essa simulação, e mais o volume Cargill. Então, usou-se isso tudo, né? Ou melhor, volume dessa simulação, não, dessa situação de 2000 a 2010, mais o volume Cargill. Aí desse negócio estimou-se o volume para 2011 a 2034. Os fluxos de caixa e valor atual líquido são recalculados para cada iteração e estimativa de movimentação do porto. Então, eu tenho 25 anos, né? Para uma amostra de 20 mil, eu repito, pela quantidade, essa quantidade que nós calculamos aqui, eu refaço os fluxos de caixa. Refazendo os fluxos de caixa, eu acho, com 20 mil observações disso aqui, né? Eu refaço para 25 anos, eu refaço e acho 20 mil VAL, né? 20 mil valor presentes líquidos, né? E a gente calcula, aqui foi uma coisa, porque eu estava estudando aumentar em 10%, de 8,3% para 10%. Veja que todas as empresas que entravam em licitação, visto que a gente tem o valor de outorga, que era retirado e dado pela autoridade portuária, de acordo com esse valor aqui, quanto maior fosse esse valor, embora seja uma taxa de custo de capital, o que os investidores queriam fazer? Que fosse essa taxa maior, porque essa taxa que vai definir o que fica para eles. Né? Que o VPL positivo, para qualquer uma dessas duas taxas aqui, o restante do VPL positivo ficaria para a autoridade portuária. Então, o que eles querem é aumentar o máximo possível essa taxa para que o VPL diminuísse
porque o VPL diminuindo, eu entrego menos para a autoridade portuária, né? E fico com uma parcela maior. Ah, isso é errado? Não, não é errado, porque o que estava acontecendo? Esse valor não se pagava nada, né? Na época, inclusive, a inflação era maior do que isso. Então, é uma coisa esquisita, a inflação anual, né? Era uma coisa esquisita esse negócio, e ninguém, por isso que não tinha ninguém para entrar nessas licitações, né? A não ser quem fizesse os cálculos com opções reais, né? Então, vamos lá. O limiares, o que é limiar? Aí a questão do conhecimento do conceito de limiar. Limiares são os valores de movimentação a partir do qual deve se expandir. Então ele acha um limiar, bom, aqui vale a pena eu expandir. Os limiares dizem-nos qual é a regra ótima de expansão. Qual é o melhor ponto de expansão que eu teria? Em geral, devemos expandir antes de atingir a capacidade do armazenamento existente, para não perdermos os lucros por ainda não ter capacidade. Então, o limiar seria aquele ponto menor possível, onde eu tenho uma capacidade de desenvolvimento maior. Então, o menor limiar seria o ponto melhor de investimento. Então, o limiar está definido para a procura do conjunto de dois terminais, não só para o que está a ser concessionado, né, como o do Cargill. Então, o concessionado, mas o Cargill, como a gente usou como exemplo ali, para a gente poder... que o Cargill já exportava soja, já chegava soja nele, né? Então, a taxa de movimentação dele, a taxa de crescimento dele é a taxa que iria acontecer com o outro armazém que seria construído também. Então, gera-se uma amostra. Como que a gente calcula o limiar? Gera-se uma amostra de movimentação de soja, como a gente viu, otimiza uma amostra dos fluxos de caixa com 25 anos e 20 mil observações, e aí põe-se no algoritmo Solver. O resultado são 25 limiares, estimados um por ano, né, por cada ano, e aí uma média desses limiares por ano, né? Uma média é uma medida de estimativa de limiar anual. Gerou-se uma amostra independente a fim de evitar sobreajustamento ou overfitting. O que quer dizer isso? A amostra que usou-se para calcular a variação, utilizando o desvio padrão, né, a volatilidade, essa amostra que se utilizou para calcular isso, foi diferente da amostra dos cálculos lineares. Tá? Para que isso? Para não ter problema de overfitting, né? Ok? Então, eu tinha que calcular coisa para outra situação. Quer dizer, eu calculei uma para a movimentação de soja e outra considerando para a otimização dos fluxos de caixa, né? Ou para o cálculo dos limiares, tá certo? Senão, se eu fosse fazer isso, então, para os cálculos lineares, usando aqueles valores, eu usei outras amostras, refiz para não ter overfit, né? Os lineares são utilizados somente para os processos de expansão. Eu não tinha sentido usar lineares se não fosse para expansão, porque eu quero saber qual é a data de expansão, né? Não utilizou-se linear na expansão com data definida. Usou-se aleatoriamente, tá? E aí, olha o que ocorreu aqui, tá? Então, no ano 11 e 12 seria a melhor fase de se fazer a expansão. Por quê? Porque ele está numa fase mais baixa, né? Então, a fase onde eu tenho as condições de atender, essa seria o melhor período para fazer a expansão, independente da capacidade produtiva, né? Então veja que aqui, ó, eu tenho um ponto bom de expansão. Se eu não tivesse condição, enfim, seria como eu tenho no 17, seria mais ou menos até aqui, ó. Eu não deixaria para o ano 18, porque veja aqui eu já não tenho grandes ganhos. Por que eu não tenho grandes ganhos? Se eu comecei lá são 25 anos, se eu começar a fazer expansão no ano 21, eu vou ganhar muito pouco, né? Então, o interessante é eu fazer mais ou menos nesse período aqui, ó. Até aí, aqui 16, 17 é um bom período também, já que aqui talvez eu não tenha condições, eu fazer aqui em 16 e 17 fazer a minha expansão, né? Não posso deixar para
em 16, aqui é 16, né? Não, é bom não deixar para 18, para 17, né? Então fazer a expansão em 16. Resultados e conclusões de acordo com o que nós falamos até agora. Então foi feita a simulação do Monte Carlo da soja, média de crescimento de 8,21, né? O desvio padrão de 11,18, então usou-se a volatilidade de 11,18, resultado do VAL sem opções reais e sem, portanto, isso aqui é só para achar só para achar a volatilidade, né? Deu 25,184, o WAC de 8,3, um fluxo de caixa de 25 anos. Então, 1.000 casos aqui de VAL para esse caso de desvio padrão. O resultado geral utilizando opções reais me deu um VAL de 18 milhões, quer dizer, veja que deu menor, né? Nem sempre dá maior, aqui deu menor. No entanto, OR com opção de expansão, aí dá 27. Então, para eu ter certeza de que eu vou ter, ou pelo menos uma probabilidade maior de que eu vou ter ganho, eu teria que fazer com expansão. Veja, olha só que interessante. Usando o WACC de 8,3, aqui eu vou ter 25, certo? Mas aqui eu vou ter 18. Então, na realidade, a volatilidade me dá um processo de perda, né? Então eu estou superestimando aqui. Na realidade, o meu valor seria esse aqui, né? É mais provável ser esse. No entanto, se eu usar a opção real, eu ultrapasso esses 25 milhões, vou para 27 milhões, tá? Então, o valor da flexibilidade, da diferença, é 18, né? 27 menos 18, que dá esse quase 9 milhões aqui, ok? Isso no WACC 8,3, né? Aqui tem uma tabela com WACC 8,3 e com WACC 10%. Então aqui, ó, 25 milhões com tradicional, não expansão, e WACC 8,3. 27 milhões com simulação de Monte Carlo e opções reais, com opções reais sim, né, e com expansão também, WACC 8,3. 18 com OR, mas não expansão, também 8,3. 24, quase 25 milhões, OR com simulação de Monte Carlo no ano 17. Veja que ele dá um pouquinho menor se eu fizer um pouco antes, tá vendo? Se eu fizer um pouco antes, eu vou ganhar mais, evidentemente, né? Por quê? Porque eu tenho um pouco antes, eu vou ter mais tempo com um valor expandido e recebendo enfim, tendo mais faturamento nos anos anteriores, né? Então, 8,3. Aqui, se eu for considerar agora 10%, na opção real normal, tradicional, sem expansão, e 10%, eu vou ter 3 milhões. Aqui eu vou ter 4 milhões com simulação de Monte Carlo e expansão. E sem expansão, com simulação, tem prejuízo. Então, o que é recomendado aqui? Fazer expansão, sim. A partir, principalmente, dos anos que nós vimos anteriormente lá, que são melhores, períodos melhores para se fazer a expansão, tá? Aqueles períodos lá, ok? Ali foi feito uma programação linear, né? Foi feito um solver ali, né? Para achar aquele período de limiar lá. Conclusão, com o modelo Monte Carlo, os resultados apresentam maior precisão, visto considerar incerteza ou volatilidade do mercado da soja na região. A produção de soja no Mato Grosso, principal produtor exportador nesse período, cresceu 18.960 milhões de toneladas para 30 milhões 500 mil toneladas. Isso extrapola o mínimo necessário para o valor máximo do VAL estimado na simulação com OR. Portanto, é fundamental esse conhecimento do modelo para o investidor avaliar a viabilidade do empreendimento. Então, o que ele está falando aí? Olha, houve, até então, a produção era 18.960. Para o ano seguinte foi para 30 milhões e 500, quer dizer, extrapolou a medida de cálculo
demanda, de oferta de soja para o armazém. Quer dizer, extrapolou em muito. Então, mais uma vez, vale a pena fazer a expansão. É isso que ele está falando aí. Outro fator de igual importância, como sugestão nesse caso, trata da ACC, taxa de desconto. O investidor demanda ao governo que faz a concessão uma maior taxa de desconto. Essa taxa passa a ser o ganho do investidor. Por outro lado, diminuir o valor de outorga, cresce a rentabilidade do empreendedor. Então, o que ele está falando aí? Que se eu aumentar a taxa de desconto, né, o custo capital, o custo de oportunidade, tanto faz, ele dá um maior ganho para o investidor. Então, ele, embora diminua o valor do VPL lá, ele dá um maior ganho para o investidor, né? Porque o investidor fica com esse valor, né? Ele só tem que dar de outorga aquele valor que é a diferença do VPL positivo, né? Então, ele ganha mais se ele fizer isso. Embora o valor seja menor lá, ele vai ganhar mais, né? Representativamente menor naquela tabela que nós vimos, ele vai ganhar mais, tá? O governo, a concessionária, cobra o valor de outorga no resultado do VAL tradicional. Portanto, a avaliação com o VAL em OR indica vantagem ou desvantagem para permanecer no investimento. Uma outra vantagem que ele está falando aqui nesse item é o seguinte, lembrando da tabela aqui, ó, além dele ficar com essa diferença que a gente está calculando aqui, essa diferença de 27 e pouco vai para a concessionária. Vai para a concessionária do governo, né, no caso. Se eu acho que eu faço o cálculo de 4, ele vai para o governo, né? Os 4 vai para o governo, olha a diferença. Por isso que para mim interessa que esse valor seja o maior possível. Outra coisa interessante é o seguinte, o governo na licitação ele só exige o valor tradicional, ele não exige opção real. Então essa diferença de 25 para 27 aqui também, esses 2 milhões e 400 aqui mais ou menos, vai para mim, porque como ele não exige opção real, esse é valor que vai para o investidor. Eu pago isso aqui para a concessionária e fico com essa diferença, 27 para 25, embolso isso sem a concessionária nem saber, porque eu que fiz a opção real. Se for aqui em 10%, então melhor ainda, porque eu vou chegar para a concessionária, eu vou dar esse valor, a 3 milhões. E aí eles recebem esses 3 milhões, eu fico com 1 milhão e pouco de diferença, 1 milhão e 500 de diferença. Fora o fato de ter ganhado com a taxa, né? Então, enfim. Mas o que acontece isso? É por isso que mudou essa forma de cobrança do governo, tá? O ministro aí atual mudou isso aí, justamente porque isso aí era uma enganação, né? O cara enganava a ANTAC, né, enganava ou então a concessionária, né, do porto, ele enganava lá e crente que estava, né, se dando bem, e o governo também, eu acho que fazia um pouco de olhos múltiplos, né, ouvidos múltiplos, né, não fingia que não estava ouvindo nada e nem vendo nada, né. Enfim, cada um, né, enganava o outro ali, mas tudo bem, era assim que as coisas funcionavam, né? Hoje em dia eu acho que já está mais transparente. Mas, enfim, era assim que funcionava. Então, eu finjo que pago mais e você finge que recebe menos, né? Então, enfim, vamos lá. Então, voltando aqui, na presença de um limite máximo de capacidade, o VAL tradicional com fluxo de caixa esperado sobreestima os resultados pela diferença da incerteza das incertezas não consideradas. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, isso aqui, ó, isso a gente volta para o gráfico lá um pouquinho. Isso aqui o que ele está dizendo é isso, se você tem incertezas, né, a diferença dessas incertezas você consegue comprovar aqui, que é aquele valor que a gente falou na tabela, né? Quer dizer, você fazendo com opções reais, você consegue ver o seguinte, olha, se eu fizer aqui, no período, embora aqui, ó, o melhor período mesmo é esse aqui, mas será que eu consigo no ano 11, né? Eu consigo fazer expansão? Se eu conseguir, ótimo. Se eu conseguir ali fazer expansão, já trabalhar com expansão nesse ano, é o melhor período para fazer expansão.
Então, essa diferença de volatilidade, dada pela volatilidade do processo, eu consigo resgatar para o investidor consegue resgatar para ele, né? Então é isso que ele fala lá no final, eu tenho que estar vendo qual é o período otimizar, aqui é um outro período, se eu não conseguisse fazer lá, ó, seria no ano 16, não é isso? Seria no ano 16. O ano 17 já não é tão bom assim, porque o ano 17 ele já tem uma, até melhor no ano 18, ó. O ano 18 seria melhor do que o ano 17. Tá? Então, esse é o que ele fala lá, né? Mas você acaba ganhando um pouco mais se você fizer num período correto essa expansão. Veja que aqui não tem condições. Se você vai fazer aqui, você vai ganhar muito pouco. Né? Isso aqui sobe, sim, muito. Isso é o que você ganharia se fizesse nesse período. Você não ganharia nada, né? Você ganharia muito pouco em cima do valor, né? Então, o limiar é o menor valor possível e que você tem uma perspectiva de maior ganho posterior, tá? Então, gente, era isso. Acho que acabou aqui, né? Já foi tudo que eu tinha que ter dado até 67, acabou, não tem mais nada. Então, era isso que eu queria ter dado para vocês. Acabou aqui essa parte aqui. Olha só. Bom, deixa eu parar a gravação.